trazer alguns pontos aqui, né, para reforçar para o pessoal, né, que ainda entende a inteligência artificial, principalmente gerativa, como uma mágica por trás, que é algo que a máquina está criando as coisas do zero. Não, ela não está criando as coisas do zero. Ela está se baseando em uma quantidade enorme de dados, de informação, e essas técnicas que o Gibran está explicando, né, explicou aqui muito bem, são técnicas que elas demonstram um crescimento contínuo do conhecimento para a gente chegar nos resultados que a gente tem hoje. Nada disso foi tirado do zero. A máquina não cria nada sem ter tido exemplos, entender as coisas. E aí essas técnicas que a gente está conseguindo hoje e para ter esse potencial, aplicar, né? As técnicas que a gente está conseguindo aplicar hoje, para ter todo esse potencial da inteligência artificial generativa, não só nos textos, como o Gibran falou, como o vídeo, o áudio, e até a multimodal, né, que pode ter a combinação disso tudo, a imagem, né, claro, elas são baseadas em extração de mais informação, de mais conhecimento útil dos dados, das informações que a gente já tinha no passado, né, em algum momento. Então, essas técnicas que a gente está conseguindo cada vez mais é explorar isso, né, de forma muito mais refinada tecnicamente e que exige uma capacidade computacional que a gente não tinha no passado. É por isso que agora a gente está tendo esses resultados. Nada aí está se criando do nada, ninguém está criando técnicas totalmente do zero, não. Está se baseando no crescimento do conhecimento. E aí está chegando em níveis cada vez mais refinados disso. A tendência é só a evoluir ao longo do tempo, né, Gibran? E aí chegamos no hoje, né? Pessoal, muitas vezes, muitos não devem conhecer. Isso aqui é uma técnica da DeepMind, chamada Imagem 2. Isso aqui é uma imagem gerada, não é uma foto de um cachorro. Exato. Esse cachorro não existe realmente. Aí para quem quiser, né, que estiver no áudio aí, depois pesquisa no Google, imagem com N de nada no final, espaço 2. É um modelo criado pela DeepMind, e este cachorro aqui não existe, e é um modelo generativo. Então chega neste nível de qualidade, está chegando. E aqui a descrição para criar esse cachorro foi aqui eu não sei se isso aqui é a raça, mas um cachorro encostado no sofá, né? Alguma coisa assim. E, inclusive, eles colocaram até o fundo fora de foco, deram um foco aqui na frente, e eu estou falando isso para quem não estiver vendo, vocês vão ver a imagem do cachorro quando vocês entrarem, vocês podem dar o zoom no olho, vocês vão ver que o negócio realmente é impressionante, aqui ó, no olho, os detalhes do pelo. Então, tá chegando nesse nível, né? E isso é aqui o olho, né, da pessoa aqui, ó, a qualidade aqui da face, do olho, do reflexo, do céu batendo aqui. Então, dificilmente alguém vai falar que isso não é real, né? Se você não avisar, não informar, vai parecer que talvez é uma imagem, é uma foto natural que passou por algum tipo de tratamento dela, né, para realçar detalhes e tudo mais, mas que, na verdade, não existe, né? Foi gerado por essas redes, né? E isso é uma evolução, porque o que eles estão fazendo agora? Aí que está dando um salto, né? Deixa eu tirar essa apresentação aqui. Qual que é o salto? O salto hoje teve um salto intermediário, só chegar no salto intermediário até chegar no dia atual. Então, eu falei do Diffusion. Qual que é a ideia do Diffusion, então? A GAN, ela tinha aquela competição entre redes, e não vou nem falar dos ataques que são possíveis fazer nessas redes, depois a gente pode marcar um só para falar de ataques possíveis, porque hoje, quando você joga uma imagem para a máquina, e você pergunta para ela o que é, você joga uma foto de um carro, você pergunta para ela o que tem nessa imagem, ela vai falar, tem um carro, tem um pedestre, tem um sinal de trânsito, mas tem ataques que a gente faz, que são ataques adversariais, outros tipos de ataque, que a gente acrescenta alguns ruídos na imagem que o ser humano não percebe. Mas dependendo da forma que a máquina foi treinada, ela confunde. Aí você mostra uma imagem de um carro, ela vai falar que é um camelo no deserto, mas só que você está vendo um carro. Mas ela está vendo um camelo no deserto. Então, tem os ataques também, mas
tirando isso fora, né? O diffusion, olha da onde que veio essa ideia, né? Eles inspiraram isso na física estocástica, física estatística. Então, eles se inspiraram lá, desde do Einstein, do movimento browniano, quando ele colocava um pólen na superfície da água, o pólen ele começa a movimentar por causa das colisões térmicas ali das moléculas, das partículas da água. E ele não conseguia, e eles explicaram, ele conseguiu explicar com o outro cientista, eles conseguiram explicar. Então, então esta técnica ela foi inspirada no movimento browniano, nas equações de difusão. Então, quando você pinga um corante na água, né, uma anilina, você pinga uma gota na água, quando você pinga ali, a informação está ali. Depois, a informação vai se perdendo até ficar tudo da mesma cor e tudo dividido, né? Igualmente espaçado, que é o ruído. E uma equação de evolução de distribuição de partículas sob ruído, né? Que é a equação de Fokker-Planck. Olha só, esses modelos, essas técnicas que eu falei, que os físicos estudam, o pessoal de sistema dinâmico, o pessoal da matemática, da física estuda, são modelos que descrevem algo como algo se degrada com o tempo. Então, você tem um pão e você quer descrever como que esse pão vai apodrecer, né? Como esse pão vai ser degradado. E existem formas de você descrever isso. E eles estudam isso, como descrevem. O que o pessoal da inteligência artificial como a informação se espalha, né? Como você perde informação concentrada e ela fica espalhada por um determinado espaço, né? Exato. É como você chega no seu quarto, você bagunça ele todo. Como que você explica, como você descreve isso. Qual foi a inovação da turma da inteligência artificial? A turma pegou essa inspiração e fez o contrário. Beleza. Se eu consigo descrever como chega lá, e eu tenho todas as informações para ir do ponto A ao ponto B, se eu tiver o ponto B, eu consigo chegar no ponto A. Porém, você não vai chegar no ponto A exato. Você vai chegar em qualquer ponto A que vai respeitar alguns critérios. Então, se eu falar no GPT assim, gera um cachorro correndo na grama, ele vai gerar. Se eu escrever de novo, gera um cachorro correndo na grama, ele também vai gerar, mas a grama e o cachorro vai ser diferente. É porque ele volta. Então, esse é um processo criativo. Esse é um processo criativo, não no entendimento humano, mas ele é um processo criativo porque ele é baseado em experiência. Qual que é a experiência? Ele teve um conjunto de experiências para entender o que é grama, um conjunto de experiências para entender o que é cachorro, em termos de dados, milhões de gramas, milhões de cachorros, e combinações, né, e variações entre eles. E quando você entrega um ruído branco para ele, você está entregando aquela areia para um arquiteto, para um pedreiro extremamente criativo, areia e cimento, e você vai falar assim, construa, você está entregando aquele mármore bruto para o Michelangelo, né, que eles falavam que a obra sempre esteve ali, ele só precisou de tirar. Ele já viu o resultado no mármore bruto, ele só ia materializar aquilo, né? Então, assim,